Quantas vezes disseste sim quando no fundo querias dizer não? Quantas vezes tiveste a engolir sapos do teu chefe ou fazer um sorriso amarelo a um familiar tóxico quando na verdade a tua vontade era mandá-lo passear? Ou quantas vezes assumiste a responsabilidade de algo que nem era culpa tua e só para evitar chatices acabaste por dizer ok, a culpa é minha. Ou até não disseste nada e deixaste que a culpa ficasse em ti. Então, se és novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. O meu nome é Mónica Monteiro. E talvez toda a gente diga que tu és uma pessoa maravilhosa. Que não perdes a cabeça com nada, que estás sempre disponível para ajudar, que não existe ninguém tão bom ou boa quanto tu. Mas agora, para um segundo e pensa comigo. Se tu és uma pessoa tão boa assim, porquê é que vives tão exausta? Porquê é que a tua gastrite nunca melhora? Porquê é que essas crises de enxaqueca te perseguem e não passam com nada? Hoje vou dizer-te uma verdade que a maioria dos livros de autoajuda não te dizem. Seres demasiado bonzinho ou boazinha não é uma virtude. É um mecanismo de defesa. E mais, é um veneno que está a dar cabo da tua saúde e tu nem dás conta disso. Sabias disso? Não? Então fica até ao fim porque vais descobrir agora. Primeiro que tudo, convém deixar uma coisa bem assente para não haver confusões, ok? Ajudar os outros é maravilhoso. Aliás, a empatia é o que nos torna humanos. As máquinas não têm empatia. Por mais avançada que seja, a inteligência artificial não vai sentir nada por ti. E tu podes achar que o ChatGPT é empático, não é? Acho que todos achamos isso. Mas esquece isso. Ele foi programado para te agradar e está a cumprir código. No fundo é uma máquina. Por isso não tem alma. E digo-vos, se há uma coisa que eu tenho muita dificuldade em lidar é com pessoas que não têm empatia. Mesmo. Mas adiante. O problema é quando ajudar o outro não é uma escolha. É uma compulsão. A doutora Harriet Brecker chama isto de a doença de agradar. E a diferença está no que motiva a tua ação. Na vontade genuína, eu ajudo porque eu quero. E se eu não puder ajudar por este ou por aquele motivo, eu fico bem com isso, não é? Eu durmo em paz, ponto final. Agora, se eu for um agradador crónico, eu ajudo porque eu tenho medo de desagradar. Tenho medo que deixes de gostar de mim, que não me vejas como uma boa pessoa. Ou pior, tenho medo que o universo ou que Deus me castigue. Então, eu vivo no eu tenho de fazer, eu tenho de ajudar. Se eu não fizer, algo mal vai acontecer, vão deixar de gostar de mim. E sabes o que é isto? É o comportamento do animal que se finge de morto para não ser atacado. Pois é, os humanos fazem algo semelhante. Tornam-se excessivamente úteis e prestáveis porque acreditam que assim não serão rejeitados, não serão agredidos ou não serão excluídos do grupo. E isso começou onde? Adivinha? Na tua infância. Ela vem muitas vezes de uma família de origem onde existiam problemas. Por exemplo, os pais discutiam muito, a mãe não estava presente, o pai viajava muito, tinha um irmão que dava problemas, havia dificuldades financeiras, havia eventualmente negligência na família, havia alguém na família que precisava de mais atenção do que ela, então havia sempre algum foco na família que não era necessariamente a criança. Ou a relação com os pais, ou problemas financeiros, ou esses irmãos, ou alguma dependência química, ou a morte de alguém na família. Então há sempre um acontecimento em que a criança não é o centro. E o que é que acontece? Dentro deste contexto, podemos até observar em estudos de neurociência que a negligência dos pais, que muitas vezes não é feita de forma consciente, pode afetar neurologicamente o desenvolvimento da criança, até mais do que um trauma de abuso sexual. Então, é desta forma que essa menina boazinha, ou esse menino, ou homem bonzinho, se forma. O que é que acontece ali? Perante todo este contexto e toda a família tem isto, ok? Acho que toda a gente tem estas coisas na família. Essa criança sente que não foi vista, ou que não foi amada o suficiente. Mas isso é uma ilusão infantil nossa. Porque ninguém explica lá atrás que o pai está ausente por X, Y ou Z. E mesmo que explicasse, a criança não entende. Ou ninguém explica por que razão certas coisas estão a acontecer em casa. E nós sabemos mais sobre a história dos dinossauros do que sobre a morte dos nossos avós, por exemplo. Ninguém fala sobre a história da família. Nós sabemos muito pouco sobre isso. Mas a criança sente tudo. Então, a criança
Sente que não tem o amor que gostaria de ter. Sente falta daquela presença, sente falta dos pais. E aí cresce uma crença emocional, que é: eu preciso de me adaptar para que me amem. Ou pior ainda, quando há algo grave na família, alguém fica doente, um irmão, alguém com um vício, toda a atenção vai para o exterior. Então a criança observa a casa e pensa: os problemas dos meus pais são mais importantes do que os meus. Primeiro eles e depois eu. E aí começa a criar uma estratégia de sobrevivência. Eu não vou preocupar os adultos. Eu não posso falar de tudo. Eu não mereço atenção. Eles não me veem. Então, como não pode preocupá-los, sente que tem de ser uma boa filha ou um bom filho. Eles já estão a passar por muitos problemas. Eu não vou interferir. Não, eu tenho de ajudar os adultos. E essa criança ali, na fase de transição dos 10 para os 15 anos, ela começa a querer ajudar os pais. Envolve-se nos relacionamentos dos pais, fica no meio deles, leva e traz mensagens, tenta consertar coisas, tenta não preocupar os outros. Porquê? Porque afinal eles já têm problemas. Então ela vai aprendendo desde pequena que não é importante. Que primeiro vem os sentimentos dos outros. Que primeiro vem a vida dos outros. Que primeiro vem os outros e só depois ela. E torna-se especialista em agradar pessoas. Porquê? Porque dentro dela existe um vazio muito grande, que é esta falta de amor que ela não sentiu. Então, de forma ilusória, tenta preencher isso sendo uma boa pessoa, uma boazinha, uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mulher, um bom homem, um bom esposo, e vai anulando os seus próprios sentimentos. Foi assim que aprendeste que ser útil é igual a ser amado, e cresceste a repetir isso. E cresceste a acreditar que só os bons se salvam. E hoje, em adulto, sentes que se não estiveres sempre a dar, a ajudar, a fazer, não mereces coisas boas na vida. O problema é que estás a ser profundamente injusto ou injusta contigo mesma. Existe um médico e autor que eu admiro muito e que tenho o privilégio de aprender muito com ele, que é o Dr. Gabor Maté, e ele escreveu um livro intitulado Quando o Corpo Diz Não. A tese dele é tão assustadora quanto libertadora. Ele diz que quando tu não sabes dizer não aos outros, o teu corpo acaba por dizer não por ti. E diz como? Fazendo-te adoecer. É por isso que vives doente. Uma pessoa tão boa e tão cheia de doenças. Não é por acaso. Talvez fosses um pouco menos bom, ou um pouquinho menos boa, tivesses mais saúde. E atenção, eu não estou a dizer que tens de ser uma má pessoa, não é nada disso, ok? Eu estou a dizer que tu precisas de abraçar a tua humanidade, que tu precisas de aprender a colocar limites, a dizer não. A raiva, por exemplo. A sociedade diz-nos que não podemos ter raiva, que alguém de bom coração não sente raiva, mas a raiva é útil. A raiva é uma emoção que tem uma função. Então pensa desta forma: se a emoção existe é porque ela tem um motivo de existir. Se eu tentar suprimir ou não entrar em contacto com a raiva, eu vou estar a ignorar aquilo que ela me quis dizer. Então começa a pensar nas emoções dessa forma. São sensações que te trazem uma mensagem, que te trazem um pedido, que te mostram uma necessidade que tu não estás a compreender e que tu não estás a atender. Então as emoções, seja elas quais forem, são mensagens com significado. E a raiva é uma emoção particularmente importante porque ela ajuda-te a delimitar espaço. Imagina, se alguém invadir o teu espaço, a tua casa, isso gera raiva, certo? E essa raiva dá-te força para te defenderes. Então, a raiva é uma emoção de defesa. É uma emoção que comunica para a pessoa que está a conversar contigo ou numa relação contigo. E no momento em que a raiva aparece é quando tu dizes, ou devias dizer, daqui tu não passas. Aqui tu respeitas-me. Ou seja, ajuda a delimitar até onde o outro pode ir. O problema é que a sociedade ensina-nos que tudo o que não é positivo deve ser eliminado. E ao fazer isso, nós adoecemos. Isto aplica-se à raiva, à inveja, ao ressentimento. Então, não me interpretes mal. Não significa que devas alimentar essas emoções. Mas também não podes negá-las. Porque quando tu reprimes tudo isso, não me apetece ajudar hoje, mas ajudas na mesma. Não posso fazer isso agora. Ou estou cansado disto. Quando tu reprimes tudo isso e não dizes, essa energia fica acumulada. E vai parar aonde? Ao teu corpo. Então o teu organismo fica cheio de cortisol.
que é a hormona do stress. E o cortisol elevado desregula completamente o teu sistema imunitário. Por isso, não é coincidência que pessoas demasiado boazinhas tenham maior incidência de doenças, como por exemplo fibromialgia, problemas intestinais, enxaquecas crónicas, doenças autoimunes. Então, se vives contra aquilo que sentes, estás a ferir-te. E eu sei que vai haver alguém que diga: eu não consigo mudar, eu nasci assim, é o meu feitio, eu sinto muito a dor dos outros. E eu entendo mesmo. Sabem porquê? Porque aqui jaz uma boazinha em reabilitação. Pois é. Inclusive, a sensação de ser bonzinho ou boazinha, que não sente raiva, parece uma qualidade, não parece? E talvez tu acredites mesmo que seja uma qualidade. Eu não entro no conflito, o conflito é algo mau, eu não gosto de stress, prefiro afastar-me, prefiro não entrar, sou uma pessoa super calma. Está tudo bem. E de certa forma parece uma qualidade muito boa. E nós convencemos-nos de que é mesmo uma qualidade. Mas, se estás a ser permissivo com os outros e passas o tempo todo a engolir o que sentes, se não consegues dizer não, se não consegues impor-te, então já não é uma qualidade. Começa a ser algo que te limita e pode tornar-se patológico. Todas as vezes que tu dizes sim para o outro e não para ti, tu estás a ser guiado ou guiada por essa boazinha ou bonzinho. E já dizia Osho, se tu não tens a capacidade de dizer não, o teu sim não significa nada. Entende isto? Na empatia saudável, eu atiro-te uma corda para te tirar do buraco, mas eu fico cá fora, firme. Na tóxica, tu cais no buraco e eu tiro-me para lá contigo. Agora estamos os dois lá em baixo. E assim, não ajuda ninguém. Não é? Então tu absorves o lixo emocional de toda a gente. Se o teu parceiro está mal, tu adoeces. Se o teu chefe está estressado, tu nem dormes. Isso não é uma qualidade, é descontrole emocional. Existe uma fronteira que eu quero que comece a observar, que é a linha do ressentimento. Se tu ajudas alguém e depois ficas a pensar, nem me agradeceu. Eu faço tudo por toda a gente e por mim ninguém faz nada. Para imediatamente. Esse ressentimento é um sinal vermelho da tua mente a dizer que te estás a trair. Estás a dar o que não queres, o que não podes, o que não consegues. E o maior erro da pessoa boazinha é esse, querer fazer tudo pelo outro numa lógica de troca, na esperança de que as pessoas reconheçam o valor dela. E no final, isso não acontece. Pois. As pessoas vão explorar-te cada vez mais e tu vais voltar a sentir aquele sentimento. As pessoas só me usam, não me veem, não me dão valor, não me amam e a tristeza aprofunda-se. Por isso é preciso começar a dizer não. Não posso, não é isso. Não ter medo de cobrar, não ter medo de posicionares, porque é assim que as pessoas começam a ver o teu verdadeiro valor. Porque não adianta, se tu não olhas para o teu poder pessoal, se tu não olhas para o teu valor, não vais conseguir prosperar. Não vais. Então o meu convite é, começa a dizer pequenos nãos. E não precisas de começar por grandes confrontos, tá? Não é isso. Mas, sei lá, diz não a algo que não queres comprar, diz não atendas aquela chamada que não te apetece atender, diz não àquele convite para o café de domingo que te drena a energia e tu preferes ficar a descansar. E quando disseres esse não, observa o que sentes. A garganta aperta, as mãos ficam frias, queres fugir? Respira e aguenta. Aguenta a culpa. Porque a culpa é o teu bilhete de acesso à liberdade. Quando tu suportas a culpa de desagradar ao outro, tu tornas-te livre para cuidar de ti. Lembra-te disto. É melhor sentir culpa durante algumas horas do que viveres com ressentimento e doença durante anos. Ao fazeres isto, tu vais ser assertivo, vais-te posicionar, vais colocar limites. E isso sim é uma virtude. E é o que eu desejo que tu consigas desenvolver. Então, pensa nisto. E se este vídeo ressoou contigo, partilha aqui nos comentários connosco. E não te esqueças de subscrever o canal.